Salmo 128. Todos abriram? Salmo de número 128. É o que a gente chama de salmos de romagem, os salmos de peregrinação. Lembre-se que o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Dos 150 capítulos, são 5 livros. Dos 5 livros, as pessoas acham que tem a ver com o Pentateuco. Mas é muito provável que não tem nada a ver com o Pentateuco. Não no sentido de não ter ligação, né? A Bíblia ela tem uma interligação entre ela mesma. Mas tem a ver, na verdade, com a história do povo de Israel, com o período dos reis, período do exílio, período pós-exílio e retorno do povo de Israel à nova terra. Aliás, a terra deles, né, o Israel. E esse termo peregrinação, os salmos de peregrinação é isso. O povo estava andando, o povo estava peregrinando, voltando, retornando do exílio para a sua terra. É muito provável, então, que esse salmo tenha sido escrito nesse período. Ou seja, depois de Israel ter sido preso no cativeiro, eles estão voltando para a terra deles, né? Então, você imagina, você estava preso num lugar, está voltando para a sua terra natal e você vai escrever esse salmo. Salmo de número 128, na minha Bíblia aqui, que não é um título inspirativo, está temor de Deus e a felicidade no lar. E o verso 1 começa o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Já parou para pensar o que significa a bênção de Deus? Vou te fazer uma pergunta bem honesta. Você é alguém abençoado por Deus? Se sim, o que te faz crer que é abençoado por Deus? Quais são as evidências da sua vida ou de você crer que tem a bênção de Deus? Eu poderia muito bem falar, você é abençoado por Deus? Eu vou falar assim, tá, mas o que te evidencia que você é alguém abençoado por Deus? O que é a bênção de Deus em primeiro lugar? Você sabe o que significa isso? Então, todos os povos do mundo antigo, irmãos, sempre buscavam a bênção de uma divindade. Os povos, acreditando nessa bênção que resultaria em fertilidade, prosperidade, proteção, cura, libertação, poder, exaltação, enfim, a palavra felicidade. Gente, todos nós estamos em busca da felicidade. O pastor de vocês aqui, vocês sentados aí, se você quer um emprego melhor, você quer felicidade, quer mudar de país é porque você está buscando felicidade, quer ter a sua empresa própria é porque você quer ter felicidade, quer ter mais um filho ou não ter um filho é porque você está buscando constantemente felicidade, e todos os homens buscam. Só que eles buscam, infelizmente, fora da Bíblia, fora da vontade de Deus ou fora do que Deus escreveu, porque eles acham que a felicidade não está ali. Em última instância, ser feliz é ler a Bíblia e seguir ela. Só que a teologia da prosperidade, que a gente vê em muitas igrejas aí, é moldada por uma felicidade material. Então, se você é alguém abençoado, é porque você tem dinheiro. Se você é alguém abençoado, é porque você tem saúde. Se você é alguém abençoado, é que você não sofre doenças nem dificuldade na vida, e isso então significa ser abençoado. Agora, se isso for verdade, pensa bem comigo. Se felicidade é isso que essas pessoas estão dizendo, ou ser abençoado, então Bill Gates é um dos caras mais felizes da Terra e abençoados, não é verdade? O Elon Musk talvez é o mais abençoado de toda a Terra. Porque se prosperidade, dinheiro, bênçãos, mulheres fosse a bênção, essas pessoas seriam as pessoas mais felizes do mundo, ou as mais abençoadas. Mas o que significa então a palavra bênção? A palavra bênção significa um termo hebraico que diz que alguém que é feliz. Que é o que a gente leu nesse salmo. O Salmo 128 é a tradução de alguém que estava abençoado por Deus, feliz. E do latim, ele é expresso por termos gregos também, que significa alguém que é bem-aventurado, alguém que recebe uma bem-aventurança, recebe uma felicidade, uma alegria, que indica louvor. Basicamente, essa é a tradução latina, hebraica e grega do que é a palavra bênção. E a bênção, então, é um favor divino sobre uma pessoa ou um povo. Basicamente é isso, bênção é um favor divino sobre si e sobre os demais. É um reconhecimento do favor de Deus sobre aquele povo, aquelas pessoas. É uma graça. O que é graça? Um presente que eu não mereço. Derramada e concedida que acarreta uma vida agradável aos olhos de Deus. Essa é a introdução da nossa pregação. E basicamente ela está dividida em 3 partes. Eu quero falar da bênção de Deus no Antigo Testamento,
a bênção de Deus no Novo Testamento e como que isso tem a ver com a sua vida, como que isso é aplicado para você hoje. Vamos caminhar um pouquinho, então? Qual que foi a primeira vez que a palavra bênção aconteceu? Gênesis capítulo 1, verso 27 diz o seguinte. Gênesis 1, 27 diz assim, a partir do verso 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares e a terra e se multipliquem as aves. A primeira palavra que apareceu da bênção ou abençoar foi Deus abençoando a sua criação. Você acha que a bênção é só sobre os homens, sobre as pessoas? Não, Deus abençoou a criação dele, as suas criaturas. E no verso 27, Deus fala o seguinte, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem, enchem a terra e sujeitem-nos. Ou seja, Deus abençoa a sua criação e Deus abençoa o ser humano. E só para você ter uma ideia, gente, a palavra bênção, a teologia da bênção, ela é tão presente no Antigo Testamento que só em Gênesis, isso ela a primeira vez apareceu aqui no verso 22. Ela aparece 88 vezes no livro de Gênesis, em Números no capítulo 6 por várias vezes, 22, 24, Deuteronômio de 28 a 33, no livro dos Salmos, como a gente leu. O fato é que para alguém do Antigo Testamento, bênção é o que a gente traduz para o tempo contemporâneo de a palavra sucesso. Você já viu isso muito no Instagram, né? Facebook e tal? Alguém de sucesso? Quem é um cara de sucesso? A palavra sucesso para o povo antigo era bênção. Quer ser alguém de sucesso hoje? Significava alguém de sucesso no passado, alguém abençoado por Deus no passado. E a palavra bênção basicamente é essa tradução do que significava alguém ser bem-sucedido na vida. Ou seja, alguém de sucesso, era impossível pensar isso no Antigo Testamento sem a bênção de Deus. Onde o homem moderno fala de sucesso, Deus no Antigo Testamento fala sobre bênçãos. E uma vida sem a bênção de Deus, meus irmãos, era a pior das coisas para um ser humano. É como você acreditar que você é tipo amaldiçoado. Já viu que tem gente que acredita que é amaldiçoado? Eu sou amaldiçoado. E quando você é amaldiçoado, talvez é a pior coisa que você poderia pensar na sua vida. No Antigo Testamento, viver sem a bênção de Deus era a pior coisa para alguém. E no aspecto do Antigo Testamento significava, então, algumas coisas que eu quero tratar com vocês. A primeira delas é que no Antigo Testamento era alguém que estava em aliança com Deus. Se você estava com aliança com Deus, você era alguém abençoado. A gente vê, por exemplo, que a bênção divina repousa em primeiro lugar no povo da aliança. Números capítulo 24, verso 1. Salmo 67 diz isso. Deus não precisava ser bajulado para derramar a bênção sobre alguém. Bastava alguém estar em aliança com ele. Então, em primeiro lugar, se você pensar que se você é alguém abençoado por Deus, você tem que estar em aliança com Deus. Você não precisa bajular Deus, tentar convencer Ele. Se você está em aliança com Ele, você é alguém abençoado e você tem a bênção dEle. Isso, então, daria ao israelita a oportunidade de falar para Deus, para as outras nações. Pensa bem comigo. Se você é alguém abençoado por Deus, está em aliança com Deus, você ia ser testemunho daquela bênção. É como se as outras nações olhassem para você e falassem, nossa, como que você é abençoado? Como você é alguém bem-sucedido? Como você é alguém de sucesso, povo de Israel? O que você faz para ser bem-sucedido? Aquela famosa pergunta, né, para alguém de sucesso hoje em dia, o que você faz para o seu sucesso? Para nós, ter sucesso é ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. É como se alguém virasse para você e falasse assim, o que você faz para ser essa pessoa tão especial, abençoada? Eu estou em aliança com Deus. Esse é o primeiro fator de alguém no Antigo Testamento. E segundo aspecto, irmãos, não só da aliança com Deus, mas a bênção de Deus estava relacionada às coisas visíveis. E aí vinha três coisas das coisas visíveis. Primeiro, uma fecundidade. Gente, uma mulher que era estéril no Antigo Testamento era alguém amaldiçoada. Era uma mulher que parece que a bênção de Deus não estaria sobre ela. Então a fecundidade era o primeiro aspecto visível da bênção de Deus sobre uma pessoa. A gente vê isso na narrativa dos patriarcas, Gênesis capítulo 9, capítulo 12, ou seja, alguém específico com poderes de reprodução, porque Deus é quem dá a fertilidade ou não a outra pessoa. Lembra-se de Ana? Quem estava tornando Ana estéril, irmãos? Era o diabo? Não, era Deus.
Deus estava fazendo com que Ana ficasse estéril infértil, né? Até o momento dela orar e pedir a Deus Samuel, e aí Deus vai e envia o filho para ela, e ela se torna o quê? Alguém que é bem-sucedida, abençoada, ela engravida, ela se torna fértil, e assim a gente vê no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento primeiro você tinha que estar em aliança com Deus se queria ser alguém bem-sucedido. E segundo aspecto, havia aspectos visíveis, a primeira deles era a fertilidade, a segunda era também a prosperidade material. Vamos abrir comigo em Gênesis capítulo 24, para a gente ler um texto? Gênesis 24, verso 35. Diz o seguinte, Gênesis 24, 35. A partir do verso 34. Gênesis 24, 34. Diz assim: Então ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor. E aí ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentas. Ou seja, está falando da prosperidade material. Ouro, prata, servos, servas, jumentos, jumentas. Enfim, Deus estava abençoando com camelos. E havia prosperidade material. Então, fecundidade, prosperidade material, mas também o quê? Vitória sobre os inimigos. Imagine você naquela época, não havia os terrenos tão bem definidos como agora, né? Você tem o Brasil, você tem a Argentina, você tem os países bem definidos. Naquela época, não. Quem tinha mais força, conquistava o território do outro. Então, o que Israel precisava? De paz sobre os inimigos. Vitória. Vitória sobre a guerra. Então, se Deus estava dando fertilidade, prosperidade material e vitória sobre os inimigos, apontava para a bênção e aspectos dele. Só que para isso, havia uma coisa que o povo precisava. Sabe o que era? Obedecer. Os aspectos da bênção de Deus estavam ligados à obediência. Deus prometeu abençoar o povo de Israel com tudo que fosse necessário para a sobrevivência dele, caso eles fossem obedientes. E aqui, gente, nós estamos falando de sobrevivência. Você tem água encanada em casa, não é? Você não abre a torneira, não tem uma aguinha derramando lá, de repente, se você pagou a sua conta? Mas você sabe de uma coisa? No Oriente Antigo, imagine o povo de Israel no meio do deserto. Não tinha encanação, não tinha saneágua, não tinha como tratar. Para eles, água era sobrevivência. Plantar, você acha que é fácil plantar na areia? Vai lá na areia e tenta plantar um pé de arroz, um pé de milho, um pé de feijão para você ver se você vai comer. Então, você tem lá no supermercado hoje essas farturas aí, mas no deserto, para alguém, questão de sobrevivência era fundamental. Então, ele precisava da bênção de Deus para que houvesse água, provisão, terras, alimentos. E Deus promete, então, abençoar o seu povo em todo lugar, na cidade, no campo, em casa, e tudo que eles precisassem. Desta maneira, então, a vinculação da bênção de Deus estava ligada à obediência. Logo, a maldição, então, acompanharia o povo, caso eles fossem desobedientes. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre maldição hereditária. Em Êxodo capítulo 20, versos de 4 a 6, está escrito o seguinte, está dentro dos 10 mandamentos. Esse que está escrito aqui em hebraico é o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3. E a partir do verso 4 começa o segundo mandamento que diz o seguinte: não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é acima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Gente, se maldição hereditária existisse, esse texto está falando que Deus é quem visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, não é o diabo. Então, se você quer quebrar maldição hereditária, não é porque você tem que ir lá descobrir se seu tataravô ou bisavô foi um pecador. Ah, eu sou pecador porque meu bisavô era. Ah, eu sou pecador porque a minha geração anterior era. Se maldição hereditária fosse real, você deveria quebrar a maldição, não porque é o diabo que está colocando a maldição hereditária, mas é Deus que está visitando a iniquidade até a terceira e quarta geração. Olha o erro já dessa teologia da quebra de maldição hereditária. Começa com a leitura errada do texto, mostrando, achando que é o diabo que está trazendo maldição hereditária nesse texto, que na verdade é Deus que está visitando. E se existe caso na família de câncer, diabetes, suicídio, significa que a sua geração passada tinha algum problema, você tem que resolver esse problema. Isso é o que eles pregam, né, a maldição hereditária. E olha, você tem que acertar no alvo e na mosca. Se você não acertar na mosca e no alvo,
não vai ser quebrada essa maldição. Gente, mas o fato é que eu quero te fazer uma pergunta então. Esse texto não tem nada a ver com maldição hereditária. Está falando exatamente sobre idolatria. Quando os pregadores da maldição hereditária dizem que tem maldição hereditária, pegando esse texto, ele não tem nada a ver com maldição hereditária, está falando de idolatria, está falando de nós adorarmos somente a Deus. E é interessante que ele diz o seguinte, olha, que Deus vai visitar com iniquidade, pais e filhos da terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Você é um crente? Você odeia a Deus? Se você não odeia a Deus, Deus não vai visitá-lo em iniquidade, né? Ou na verdade, em suposta maldição até a terceira e quarta geração. Mas ele não só fala isso daqueles que me odeiam, mas daqueles que na verdade também rejeitam a Deus. Você rejeita a Deus? Você é alguém que odeia a Deus e despreza a Deus? Então, você não é alguém abençoado. Agora, se você ama o Senhor, que é o caso dos crentes, não há como Deus fazer isso. E tem um detalhe. Se Deus visita com iniquidade pais e filhos até a terceira e quarta geração, ele fala o seguinte, que faz misericórdia até 1000 gerações. Quer dizer, se você ama a Deus, até 1000 gerações Deus vai te visitar, ou seja, cobre a terceira e a quarta geração plenamente. Por que você está pensando em quebrar a maldição hereditária? Não existe isso. E esses pregadores, meus irmãos, falam o seguinte, então, que no final, daqueles que me aborrecem ou que me amam, não é o caso do crente. Esse texto não está falando de câncer, não está falando de diabetes, não está falando de pobreza, não está falando de suicídio. E se existe então essa maldição automática hereditária, a possibilidade da misericórdia de Deus é infinitamente maior. Mas Deus não está preocupado com o número de 1000, ou de 3, ou de 4. A verdade é, meus irmãos, que a Bíblia mostra de pais piedosos que tiveram filhos que não acompanharam a piedade dos pais. Isso é muito difícil para esses homens, na verdade. Pensam homens e mulheres tementes a Deus de filhos que não seguiram o caminho do Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 16, exemplos dos reis de Israel. Bons reis geraram filhos maus. O rei Acaz é um exemplo disso, um rei perverso que desagradou a Deus. Mas olha só em 2 Reis, capítulo 18, Ezequias é um homem que foi um homem de Deus. Então não tem nada a ver com isso. Famílias de pais e avós, do qual eram homens de Deus, mas infelizmente pessoas se perderam. Logo, cada geração tem que buscar ao Senhor. Agora, qual que é a maior maldição que existe, irmãos? Estar fora de Cristo Jesus. Essa é a maior maldição. Você não está ligado a Jesus, maior maldição. E qual que é a maior bênção? Estar ligado a Cristo Jesus. Se essa é a maior maldição e essa é a maior bênção, você que está ligado em aliança com Deus já recebeu a maior das bênçãos, que é a salvação, que é estar ligado a Ele. E assim, meus irmãos, então não existe essa história de decretar maldição hereditárias. Quando o povo atende às ordens do Senhor, as bênçãos eram ativadas no povo de Israel. E é interessante que as bênçãos, uma vez declaradas, elas tinham aspectos irrevogáveis. Nós vemos isso, por exemplo, Gênesis capítulo 27, 2 Samuel 7, mostrando que era essencial, então, que quando Deus decretava a bênção de Deus, ela era irrevogável. Assim, então, o povo de Israel assegurava a bênção do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do qual o próprio Deus poderia dar. Ele, então, tem um controle sobre a bênção e a maldição. Números capítulo 22. É a presença de Deus que confere bênção sobre o povo de Israel, principalmente daquela época. Sem falar dos aspectos cultos, que eu não vou entrar agora, mas eu quero simplesmente pontuar. Gente, a bênção de Deus era utilizada na investidura de poder, era feita exatamente na autoridade, de investimento de autoridade, implicava na transição de alguém maior para o menor, e era utilizado no aspecto do culto. Agora, para a gente fechar esse primeiro ponto e eu passar para o segundo ponto. Não é verdade que o Antigo Testamento só considerava bens materiais mais elevados que os bens espirituais. Grave isso. Talvez se você não conseguiu gravar nada da mensagem até agora, isso é importante. Não quer dizer que o Antigo Testamento só considerava as bênçãos materiais mais importantes que as espirituais. Isso não é verdade. Era só uma questão de ênfase. A ênfase na bênção visível era necessária, mas por que era necessária? Porque o povo de Israel ainda estava em formação. Era um povo menino na fé. Estava sendo gerado ainda, produzido.
E aqui vai um alerta aos pais e muitos psicólogos que falam o seguinte: você não tem que dar recompensa nenhuma para o seu filho. Ora, nós adultos já buscamos recompensa, por que você acha que o seu filho não vai buscar? Ou você trabalha simplesmente que você não quer ter o seu salário no final do mês, que é a sua recompensa? Ou você não quer subir de cargo, emprego, no bom trabalho, estudar mais para ter uma recompensa de um bom salário? Ou você não quer ir na academia para uma recompensa de uma saúde? Gente, se nós, seres humanos, adultos, buscamos recompensas, quem é você para falar assim, não vou dar nenhuma recompensa para o meu filho pelas coisas boas que ele tem feito? É claro que a gente não pode deturpar a recompensa e não pode viciar o nosso filho achando que tudo é recompensa. Lavou um prato, eu tenho que ganhar alguma coisa. Limpou a casa, eu tenho que ganhar... Não, há responsabilidades. Mas nós, adultos, também buscamos recompensas. Assim Deus fazia com o povo de Israel. Obediência no Antigo Testamento, recompensa. Por que Deus fazia isso? Porque Israel ainda estava em formação, era um povo imaturo. Então, no Antigo Testamento, as bênçãos de Deus tinham um caráter mais visível. Tinha que ver mesmo. Vou abrir o mar vermelho. Obedeceu? Vão descer codornizes do céu. Obedeceu? A terra prometida, Canaã. Obedeceu? Vitória sobre os inimigos. Então, o que existe então diferença entre os dois testamentos é apenas uma questão de ênfase. Deus agiu assim com Israel. Deus, como um sábio pedagogo que toma o seu filho pela mão, ele sabe que Israel ainda era menino, faria-se necessário então descrever esses valores visíveis, símbolos, apontamentos de algo espiritual. Sabe, Deus tratou a nação de Israel, irmãos, porque ainda se encontrava na infância espiritual. Colossenses capítulo 4 nos ensina isso. Então essas bênçãos materiais era para lembrar da obediência que trazia benefícios. E a desobediência trazia disciplina. Certo? Antigo Testamento, ênfase nas bênçãos visíveis, porque o povo de Israel ainda era imaturo, mas não significa que o Antigo Testamento não tratava com responsabilidade os aspectos espirituais por detrás daquelas bênçãos visíveis. A terra de Canaã é um exemplo disso. Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, na bênção, se comparado ao Antigo Testamento, é como se fosse o contrário. Deus agora não dá mais ênfase nos aspectos materiais visíveis, mas dá ênfase nos aspectos espirituais invisíveis. Mas não quer que Deus também despreza, não significa que Deus despreza as bênçãos materiais. Comparado ao Antigo Testamento, o Novo Testamento dá um pequeno destaque para essa palavra. E essa palavra aparece em todo o Novo Testamento apenas 68 vezes, com uma palavra mais voltada para bendito, que é eulogetos, na verdade. E essa palavra grega é utilizada mais com referência a Deus, que Deus é bendito, que Ele é digno de ser louvado, que o dom que Ele confere ao homem é essa bênção. E Jesus é saudado com essa exclamação que diz louvado, bendito, bem-vindo, conforme Marcos capítulo 11, Mateus 23. E essa então é a saudação voltada para Deus de abençoador. E o Novo Testamento então não tem essa ênfase como era no Antigo Testamento. Ele então, meus irmãos, faz um contraste e apresenta não uma teologia específica, mas Paulo trata disso. Por exemplo, Gálatas capítulo 3, verso 8. Paulo diz o seguinte, fazendo referência de Gênesis capítulo 12. Em ti serão abençoados todos os povos, isso é, todas as nações. Paulo traz essa citação, meus irmãos, conforme a Abraão, que nós seremos alcançados por Cristo Jesus, uma dádiva, uma bênção prometida. Em Gálatas, no mesmo capítulo, agora do versículo 8 ao 14, Paulo interpreta o relacionamento entre bênção e maldição de uma forma que Cristo se fez maldito por mim e por você. Não foi isso. Jesus não é pendurado na cruz e nos faz maldito em nosso lugar. Então, apesar do Novo Testamento dar essa ênfase nas bênçãos espirituais, não significa que ele despreza as bênçãos terrenas. Jesus mostra essa preocupação. Mateus capítulo 6, verso 11. O Novo Testamento apenas coloca uma ênfase nas bênçãos espirituais, conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Então, o Novo Testamento não despreza as bênçãos materiais, é só uma questão de ênfase. Ele põe a ênfase nas bênçãos espirituais, mostrando essa diferença entre a antiga dispensação do Antigo Testamento e a nova agora. Então é provável que esse contraste entre o antigo e o novo é exatamente porque o povo de Israel já se tornou mais maduro. É verdade que Jesus promete aos seus seguidores bênçãos espirituais, mas não anula as materiais. Por isso ele diz que a gente não deve andar ansioso por comida. Jesus fala que a gente não tem que andar ansioso por bebida, vestes.
Então, o Pai nos abençoa e distribui dons. Dons do qual nós vamos experimentar. O aspecto, então, da bênção agora é cristocêntrico. Deus ama te abençoar. Deus quer te dar bênçãos. Só que essas bênçãos não são focos nas materiais e sim espirituais. E qual que é a maior bênção que a gente pode ter, que eu falei para você? Estar ligado em Cristo Jesus. Você pode receber todo o dinheiro dessa terra e achar que Deus está com você. Você pode receber um dinheiro da loteria e falar assim, nossa, como Deus me abençoou. Você pode ter uma casa boa, um carro do ano e achar assim, nossa, como Deus tem me abençoado. Eu, pequenos dias de férias, estava com uma pessoa e ela falou isso, nossa, como Deus tem abençoado meu filho. Ele comprou uma casa agora e tal. Mas eu fiquei pensando, será que esse é o aspecto da bênção de fato de Deus sobre a vida de alguém? Porque ele comprou uma casa nova? O aspecto, então, da bênção maior de estar ligado em Cristo Jesus liga o oposto da maior maldição que podemos ter, que é estar fora de Cristo Jesus. Para o mundo lá fora, as pessoas abençoadas são aquelas que têm essas coisas visíveis, como a gente estava lembrando do povo de Israel. Mas a bênção no Novo Testamento nada se compara aos benefícios que nós temos por meio de Cristo Jesus. Sabe quais são esses benefícios? O Espírito Santo de Deus habitar em você. Você ter vida eterna. Você ter dons e talentos para servir a Deus. Você ter o dom do Espírito Santo, do qual Ele pode te guiar. Do Espírito Santo fala assim, olha, não é esse caminho, é esse, vai por aqui, não vai por ali. A bênção de Deus é nós vermos os nossos filhos na igreja. A bênção de Deus é nós vemos a nossa geração servindo a Deus. Isso são as maiores bênçãos. O nosso verdadeiro, então, Monte Sião é onde Jesus é o mediador dessa aliança que nós temos com o Pai. Então, irmãos, a maneira pelo qual nós vamos ver essas bênçãos, tudo é por meio de Jesus. Sem Cristo, não há bênção. Toda bênção que nós podemos desfrutar como crente vem por meio de Jesus. Não há bênção para o crente fora da pessoa do Filho. E essas bênçãos é como aquele pai que dá uma nota de R$200 para um filho. Já viu essa ilustração? O pai chega e dá uma nota de R$200 para o filho. Ele pega aquela nota com alegria, mas sem muito entendimento. Aí ele vê uma moedinha de 5 centavos, a moedinha de 10 centavos, a moedinha de R$1. Fala, pai, eu quero a moedinha de 5 centavos, por que você não me deu? Pai, eu quero a moedinha de 10 centavos, mas por que você não me deu? Aí Deus, mas meu filho, eu já te dei a nota de R$200, que é a maior bênção que eu poderia te dar. É como aquela ilustração, né, que eu acho que eu já contei aqui para vocês. Certa vez um homem foi para um cruzeiro. Eu nunca fui num cruzeiro. Já foi, Edilson? Não. Tá pensando, né, Edilson? Junta dinheiro, então. E nesse cruzeiro, irmãos, o rapaz ganhou esse cruzeiro. Ganhou a entrada para o cruzeiro, Edilson. E ele pensou assim, gente, o céu, lá vai ter muitas coisas caras, eu não tenho dinheiro para pagar, então eu vou ter que dar um jeito. E ele juntou na mala dele o máximo que ele podia de lanches, bolachas, suquinho de caixinha, todinho. O que você pensar, ele pôs na mala dele, tufiou de coisas. E ele chegou naquele cruzeiro bonito, né, tudo muito chique, aquelas comidas, aquele prato, e toda vez que era a hora do jantar, do café e do almoço, ele corria lá para o quarto dele e comia as bolachas dele. Tomava os todinhos, tomava o suquinho de caixinha. Toda vez que era a hora do jantar, almoço, café, ele corria lá para baixo, porque ele tinha vergonha de ver tanta comida lá e não poder consumir. Só que chegou um determinado final do cruzeiro, ele já estava acabando a comida dele. E chegou os últimos 2 dias, ele já não tinha mais comida. Aí ele não aguentou. Vendo aquele tanto de comida, ele chegou para um garçom e falou assim, garçom, você não tem como arrumar um pratinho do restinho que sobrar aí do prato das pessoas, um pouquinho de comida, que eu estou com muita fome. Ele falou, mas por que você não vai lá na mesa e se dirige para comer? Não, porque eu não tenho dinheiro para comprar toda essa comida chique e gostosa aí. Eu ganhei esse cruzeiro num sorteio. Aí ele falou, você está nesse cruzeiro, você veio como passageiro, você é um dos hóspedes. Sim, sou tudo isso. Então você tem direito a desfrutar disso aqui desde o começo. Você perdeu toda essa comida. Você pode ir lá e desfrutar de tudo isso que você deixou de comer por todos esses 7 dias de cruzeiro. E aí você pensa exatamente, né? Coitado dele. Só que às vezes a gente é assim. Cristo já nos deu tantas bênçãos,
Já nos deu todas as bênçãos de sorte, a gente está com essas migalhas. Deus, está faltando um carrinho na minha vida, cadê minha casinha, cadê não sei o quê? Eu não estou dizendo que essas coisas do Novo Testamento não despreza. Eu volto a dizer, Deus não despreza elas. Jesus se importa com o seu cuidado com o seu povo, só que isso não é a maior bênção. E aí, irmãos, eu quero terminar com algumas conclusões e aplicações finais. O que significa, então, ter a bênção de Deus? Resumindo a história. Eu volto a te fazer uma pergunta. Você é alguém abençoado por Deus? Você é alguém que pode dizer que tem a bênção de Deus sobre a sua vida? Você tem a bênção do Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, para você avaliar se você tem a bênção de Deus, se você é abençoado por Deus, você é alguém que está aliançado à pessoa do Deus Pai por meio de Cristo Jesus? Se você não tem isso, você não é alguém abençoado por Deus. Você não tem a maior de todas as bênçãos. Segundo lugar, você é uma pessoa abençoada? A pessoa abençoada é aquela que confia inteiramente em Deus. Vemos isso nos Salmos capítulo 2, capítulo 40, capítulo 146, Provérbios capítulo 16. O que é a confiança? A confiança é aquela ilustração do equilibrista francês, que eu também acho que eu já contei aqui. Vou repetir as minhas ilustrações. Para aqueles que estão aqui talvez pela primeira vez, não vão estranhar, né, Wederson? A família aí sua aí, ó, os meninos que vieram aí, né? Não vão estranhar as ilustrações, porque é a primeira vez. Talvez os meninos com a Jordana ali também não, né? Os demais talvez já ouviram. Mas certa vez, o equilibrista francês, quando as torres gêmeas ficaram prontas, lembra do World Trade Center, que foi derrubado lá pelos aviões dos talibãs? Pois é. Quando as torres gêmeas ficaram prontas, até então o maior prédio do mundo, né? Há uma distância entre uma torre e a outra que eu não lembro agora, mas acho que é de 100 e poucos metros, eu acho, tá? Acho que é 100 metros de uma torre para outra. Eu não tenho exatidão sobre esse número. Mas tudo bem. O equilibrista francês foi lá no alto da torre, do prédio mais alto do mundo da época, e instalou um cabo de aço. E ao instalar o cabo de aço, todo mundo ficou pensando, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer? Ele simplesmente pega aquela varinha na mão, sem nenhum equipamento, sem nada, começa a atravessar em cima do cabo de aço. E aí todo mundo chocado, com medo dele cair, né? Todo mundo naquela expectativa, ele está atravessando o World Trade Center num cabo de aço, sem nenhum equipamento de segurança, e ele atravessa. E todo mundo vai à loucura lá embaixo, todo mundo ovacionando aquele cara, e foi um feito inédito, só que ele não faz isso só uma vez, ele vai e volta 8 vezes naquele grande feito. E quando ele atravessa aquilo ali 8 vezes, e ele desce do World Trade Center, os repórteres chovem nele, todo mundo quer entrevistar ele, e um dos repórteres faz uma pergunta assim, mas que coisa mais incrível que você fez? Ele fala para o repórter, você acredita que eu faria isso de novo? Aí o repórter, claro que eu acredito que você faria isso de novo. Ele fala, então vem comigo. Aí o repórter, aí também não. Por que ele não aceitou ir com ele? Porque ele cria que ele poderia fazer isso, mas não confiava no francês. Às vezes a gente está assim com Deus. A gente crê em Deus, mas não confia. Na hora de confiar, a gente duvida. Na hora de confiar, a gente não entrega. Alguém abençoado por Deus é alguém que confia em Deus. Mas ele não só tem aliança com Deus, não só confia em Deus, mas uma pessoa abençoada por Deus é aquele que coloca sob a autoridade da revelação de Deus. Como é que você pode dizer que alguém que é abençoado por Deus se você não obedece a Deus? Como é que você diz que alguém que é abençoado por Deus, mas não submete à palavra de Deus, não obedece aos seus mandamentos? Como é que você diz que é abençoado por Deus? Um povo que se acha tão abençoado assim, duvidando que ele existe ou duvidando da sua palavra? Mas você sabe por que talvez você está duvidando de Deus, não está confiando e não está obedecendo? Sabe por quê? Porque lhe falta maturidade. Assim como o povo de Deus lá no Antigo Testamento, a forma pedagógica de Deus lidar era conferindo bênçãos materiais. E como você não está vendo bênção material, você acha que você não é abençoado. Se Deus não me deu um carro, é porque Deus esqueceu de mim. Deus não me deu aquele emprego, Deus não me abençoou. Deus não me deu um salário melhor, não estou sendo abençoado a Deus. Você está imaturo na fé, porque como povo de Israel do Antigo Testamento, você precisa ver para crer. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Foi isso que Deus disse para Tomé. Jesus disse para Tomé isso. Logo, as bênçãos tinham um propósito, irmãos, lá no Antigo Testamento. Tinha uma finalidade. Conduzir o povo de Israel para a maturidade. Dar apontamentos por detrás daquelas bênçãos materiais visíveis
Haviam aspectos espirituais que o povo de Israel não estava enxergando e talvez você não está vendo isso. Sabe, acontece uma imaturidade que eu vejo nessas outras igrejas, pessoas imaturas. Por que ela precisa ver o tempo inteiro Deus abençoando ela visivelmente nas outras igrejas? Porque são imaturas. Acha que Deus não está com ela se Deus não fizer isso ou aquilo por ela. É uma imaturidade, assim como o povo de Israel, que precisa ver coisas palpáveis, mas no Novo Testamento isso não é real. A ênfase está nas bênçãos espirituais e não nas materiais. E hoje muito crente imaturo. Sabe, irmãos, eu fico pensando, talvez Deus não nos dá determinadas coisas, você sabe por quê? Porque Paulo nos exorta para vivermos felizes e alegres em outras estacas, como Elaine citou aqui o texto de Filipenses. Talvez nós estamos fincando as nossas estacas, as nossas raízes, numa alegria que não é a celestial. Talvez a gente não está fincando as nossas estacas nas bênçãos espirituais que a gente já recebeu. Então o nosso maior problema tem sido de ênfase. A gente dá uma ênfase naquilo que a gente vê e não na que a gente não vê. A gente foca na bênção material e esquece do que é espiritual e visível. Com isso, então, a gente coloca a nossa fonte de felicidade em as coisas naturais e que vemos. E você sabe por causa disso? Porque não temos crido em Deus. Andamos por vista e não por fé. Agimos como Gideão, que coloca o algodãozinho e precisa ver. Deus, se o algodãozinho estiver molhado ao redor, eu creio. Aí vai lá no outro dia, está molhado ao redor. Aí Gideão, não, Deus, agora eu preciso ver só o algodãozinho molhado e tudo em volta seco, aí eu vou crer. Gideão não estava andando por fé, Gideão estava fazendo teste de alguém incrédulo. Mas se você confia em Deus, você não anda por vistas. E você sabe por que a gente não tem experimentado essas bênçãos espirituais? Você sabe por quê? Porque como crianças da fé do povo de Israel, a gente de fato, na prática, não tem valorizado, não tem crido e não tem vivido essas bênçãos. A frieza espiritual tomou conta da gente. Nós temos uma preferência de dedicar tempo para as coisas desse mundo. E eu volto a dizer, o Novo Testamento não anula as coisas materiais. Deus não quer que você passe fome, Deus quer que você trabalhe. Paulo fala isso. Mas qual tem sido a nossa maior dedicação? Qual tem sido o nosso maior zelo? Eu não estou criando um dualismo de que você tem que largar o seu emprego. Não é isso. Eu só estou dizendo o seguinte, você não tem valorizado isso, não é verdade? O nosso trabalho é uma devoção a Deus, mas irmãos, nós não temos focado nas coisas celestiais, a gente tem focado nas coisas terrenas. Sabe por que está faltando a gente experimentar essas bênçãos espirituais? Porque nos falta conhecê-las. Você sabe quais são as bênçãos espirituais? Você sabe quais são as coisas, além das palpáveis, as que são do céu, que são do alto? Falta-nos então um encontro com Deus, essa experiência. Por causa dessa falta de experiência, então a gente não tem recorrido à alegria espiritual, mas à alegria natural. Sabe, eu queria entender isso. Irmãos, Paulo nos encoraja a viver com a vida como cidadão do reino celestial, porque aqui não é o nosso lar. Nós estamos tão acostumados com esse século, tão acostumados com esse mundo, a fazer os negócios, como se a gente fosse viver aqui para sempre. É por isso que Deus tira determinadas coisas de nós, é talvez por isso que Ele abala a nossa confiança nas coisas materiais, é porque nós nos fazer lembrar que nós somos peregrinos nesse mundo, estamos aqui só de passagem, somos daqueles que não vão construir casas, mas sim mansões celestiais. Sabe, para você que ainda não tem Cristo Jesus, a maior bênção que você pode ter na sua vida é estar ligado a Ele. Eu lamento te decepcionar, mas mentiram para você quando disseram que você era filho de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que já creram na pessoa do Filho. E essa é a maior bênção que você pode ter. E se talvez você não tenha essa maior bênção, você pode ter ela aqui hoje e sair daqui a pessoa mais feliz e alegre, sabendo que você está carregando a maior bênção da sua vida. Vamos orar?